O que aconteceria se eu te dissesse que alguém que você ama, alguém com quem compartilhou refeições, alguém que te chama de família, talvez não possua uma alma? E se a pessoa sentada à sua frente no jantar, aquela que te criou, ou o irmão com quem cresceu, for fundamentalmente diferente de você em aspectos que vão além da personalidade ou comportamento? Não se trata de doenças mentais, de temperamentos difíceis ou de disfunções familiares. Trata-se de algo muito mais perturbador. A existência de seres humanos que parecem completamente normais, mas que por dentro são recipientes vazios, caminhando entre nós sem a centelha divina que define a verdadeira humanidade. Durante milênios, tradições espirituais sussurraram sobre essa realidade. Os antigos gnósticos falavam de humanos nascidos sem pneuma, o sopro do espírito. Textos hindus descrevem seres chamados asuras, que se fazem passar por humanos, mas carecem de essência divina. Até o próprio Cristo alertou sobre lobos em pele de cordeiro, sugerindo que nem todos os que parecem humanos carregam a luz dentro de si. Hoje, os chamamos de psicopatas, narcisistas ou sociopatas. Mas esses termos clínicos mal arranham a superfície do que realmente estamos enfrentando. Essas pessoas não são apenas doentes mentais, são espiritualmente vazias. Não lhes falta apenas empatia, falta-lhes a própria essência que nos torna humanos, a alma. E o mais assustador é que muitas vezes são as pessoas mais próximas de nós. Escondem-se por trás dos laços familiares, usando relações de sangue como o disfarce perfeito para sua verdadeira natureza. Exploram nosso amor incondicional, nossa programação biológica para proteger a família, nossa relutância em aceitar que alguém a quem devemos amar pode ser fundamentalmente vazio por dentro. Os sinais sempre estiveram presentes. Você sentiu isso nas entranhas. Aquele vazio frio ao olhar nos olhos deles. Já percebeu como conversar com essas pessoas te deixa exausto, confuso, questionando sua própria realidade? Já se perguntou por que reuniões familiares parecem encenações em vez de conexões genuínas? Mas você reprimiu esses sentimentos porque são família, e a família deveria ser sagrada. Mas e se esse vínculo sagrado for unilateral? E se você estiver amando alguém que não pode retribuir? Não por escolha, mas porque simplesmente não tem essa capacidade. Esse conhecimento não visa gerar medo ou paranoia. Ele existe para te proteger. Porque, uma vez que você entende os sinais e consegue identificar os sem alma dentro da própria família, finalmente pode parar de sacrificar seu bem-estar espiritual por pessoas que veem seu amor apenas como um recurso a ser explorado. Antes de mergulharmos nos sinais, precisamos entender o que estamos procurando. A alma não é apenas consciência ou percepção. Os animais também têm isso. A alma é a centelha divina, a parte de nós conectada a algo maior, a fonte da consciência, da empatia, do anseio espiritual e da evolução moral. É o que nos permite sentir encantamento diante da beleza, sacrificar-nos pelos outros sem esperar nada em troca, crescer com nossos erros através de arrependimento genuíno. Uma pessoa com alma sente conflito interno ao fazer o mal, sente culpa, não apenas por medo de ser pega, mas porque suas ações violam algo sagrado dentro dela. Busca um significado além do sucesso material. Pode sentar em silêncio e sentir paz, em vez de inquietação. Muda e evolui ao longo da vida, tornando-se mais sábia, mais compassiva, mais conectada à verdade. Já os sem alma operam de forma totalmente diferente. São máquinas biológicas programadas para a sobrevivência e o interesse próprio, mas sem o software divino que lhes permitiria transcender esses impulsos básicos. Podem aprender a imitar comportamentos espirituais,
usar as palavras certas, agir como se tivessem profundidade. Mas tudo é uma encenação vazia. Por trás de seus olhos não há luz de consciência, mas o vazio da ausência. Nas famílias, isso cria uma dinâmica única de horror. Enquanto estranhos podem enxergar através da fachada, os familiares ficam presos pela biologia, história e expectativas sociais. O parente sem alma teve anos para aperfeiçoar sua máscara, aprender quais botões apertar, quais papéis desempenhar. Conhece suas fraquezas, seus gatilhos, seus medos e sonhos mais íntimos, e usa esse conhecimento não para te amar mais, mas para te manipular melhor. Sinal 1. Olhos vazios, janelas para o nada. Dizem que os olhos são as janelas da alma por um bom motivo. Quando você olha nos olhos de uma pessoa com alma, mesmo em seus momentos mais sombrios, vê algo. Dor, alegria, confusão, esperança, profundidade. Há uma luz ali, uma presença que reconhece a sua. Mas, ao olhar nos olhos de um parente sem alma, você nota algo profundamente perturbador. Não há nada ali, nem tristeza, nem raiva, nem mesmo malícia, apenas ausência. É como se olhar em um espelho que não reflete nada. Talvez tenha percebido isso em fotos de família. Enquanto os olhos dos outros brilham com emoção genuína, amor, felicidade, até mesmo sorrisos forçados têm alguma autenticidade, os deles parecem opacos, quase mecânicos. O sorriso chega à boca, mas nunca toca os olhos. Mesmo em momentos supostamente felizes, seus olhos permanecem mortos. Isso se evidencia ainda mais durante crises familiares. Quando ocorre uma tragédia real, morte, doença, perda, os olhos de todos refletem a gravidade, dor, preocupação, medo, amor. Essas emoções são visíveis nos olhares, mas os olhos do parente sem alma permanecem inalterados. Podem até produzir lágrimas se acreditarem que é o esperado, mas os olhos continuam emocionalmente vazios. Crianças muitas vezes percebem isso instintivamente. Sentem medo desse parente sem saber explicar porquê, ou ficam desconfortáveis quando essa pessoa tenta demonstrar afeto. Animais também costumam reagir de forma estranha a indivíduos sem alma, evitando-os completamente ou ficando agitados na presença deles. Sinal 2. Mimetismo emocional, sem sentimento autêntico. Os membros sem alma da família são mestres da imitação emocional. Passaram a vida inteira estudando as emoções das pessoas ao seu redor, aprendendo a replicar as respostas adequadas, mas suas emoções estão sempre ligeiramente fora de lugar, como uma inteligência artificial tentando simular sentimentos humanos sem realmente compreendê-los. Observe-os em eventos familiares. Quando os outros riem, eles também riem, mas o momento parece levemente errado, ou a intensidade não condiz com a situação. Quando outros choram, podem até produzir lágrimas, mas há algo em sua dor que parece encenado em vez de sentido. Eles aprenderam que certas situações exigem determinadas respostas emocionais, mas estão apenas seguindo um roteiro. Em vez de vivenciar sentimentos reais, tudo é representação. Isso se torna ainda mais evidente nos momentos íntimos da família, quando alguém compartilha algo profundamente pessoal, um medo, um sonho, uma memória dolorosa. Pessoas com alma respondem com empatia genuína. Sua linguagem corporal muda, a expressão suaviza, se inclinam e oferecem conforto real. Já o membro sem alma responde com o que acha apropriado, não com o que sente. Seu consolo soa vazio, seus conselhos parecem ensaiados e a ausência de calor é notável. Pior, às vezes usam esses momentos vulneráveis para coletar informações que mais tarde utilizarão para manipular ou controlar durante discussões ou conflitos. Esse mimetismo emocional se torna ainda mais evidente
quando expressam raiva, que parece fria e calculada, não apaixonada, ou pedem desculpas, mas suas palavras soam vazias, sem o remorso verdadeiro que nasce da compreensão da dor causada. Suas respostas emocionais têm um propósito: encerrar o conflito, manter a imagem, obter o que desejam, mas não nascem de um sentimento real. Sinal 3. Ausência de remorso genuíno. Um dos sinais mais reveladores de um membro sem alma é sua total incapacidade de sentir remorso verdadeiro. Quando confrontados com o dano causado, podem se desculpar, mas falta algo essencial em sua resposta. Uma pessoa com alma, ao perceber que feriu alguém que deveria amar, sente dor genuína, o peso de suas ações, empatia por quem foi ferido, a violação de seu próprio código moral. Sua desculpa nasce desse reconhecimento interno do erro e vem acompanhada de um desejo real de reparar o dano e mudar. Já o membro sem alma se desculpa como estratégia. Aprenderam que desculpas encerram conflitos e restauram seu acesso ao que precisam dentro do sistema familiar. Mas suas desculpas soam mecânicas, muitas vezes seguidas de justificativas, desculpas ou até mudanças sutis de culpa. Dizem coisas como: sinto muito que você tenha se sentido magoado, em vez de sinto muito por ter te ferido. Essa diferença é crucial. Não reconhecem que agiram mal, apenas admitem que suas ações tiveram uma consequência indesejada. Mais perturbador ainda é a tendência de repetir os mesmos comportamentos prejudiciais apesar das desculpas. Uma pessoa com alma, após reconhecer verdadeiramente seus erros, trabalha para mudar. O sem alma apenas melhora na arte de pedir desculpas enquanto continua com os mesmos padrões. Também usam as desculpas como armas, trazendo-as à tona mais tarde para manipular os outros. Já me desculpei por isso, como se a desculpa apagasse o dano, em vez de apenas reconhecê-lo. Tratam a desculpa como um pagamento de dívida. Uma vez feita, a conta está quitada e não devem mais nada. Sinal 4. Drenagem de energia parasitária. Seres sem alma não conseguem gerar sua própria energia espiritual. Precisam extraí-la dos outros. No ambiente familiar, isso cria uma dinâmica de drenagem crônica que pode durar décadas sem ser reconhecida. Depois de passar um tempo com esse familiar, você se sente inexplicavelmente esgotado, não apenas cansado da conversa ou da atividade, mas drenado de uma forma que afeta sua própria essência. Seu humor muda, sua clareza mental diminui, sua conexão espiritual parece enfraquecida. Outros familiares não causam esse efeito. Alguns até te energizam com amor genuíno. Essa drenagem ocorre por diversos mecanismos. Monopolizam conversas, forçando todos a ouvirem seus dramas, problemas ou conquistas. Criam crises que exigem atenção total dos demais. Fabricam emergências emocionais para obter simpatia, atenção ou recursos. Também são hábeis no que os psicólogos chamam de vampirismo emocional. Extraem reações emocionais dos outros e se alimentam delas. Podem dizer coisas dolorosas de propósito para provocar reações, iniciar discussões para gerar drama ou compartilhar informações falsas para despertar pena. A emoção específica pouco importa. O que importa é a intensidade da resposta. Reuniões familiares com essas pessoas costumam ser pesadas, tensas, exaustivas, em vez de nutritivas. As conversas giram em torno deles e de suas necessidades. Os outros se veem andando em ovos, monitorando palavras e ações para evitar crises emocionais. O aspecto mais insidioso dessa drenagem é que ela se esconde sob o disfarce da obrigação familiar. Os outros justificam o esgotamento dizendo que amar é sacrificar, que família exige tolerar comportamentos difíceis. Não percebem que estão sendo sistematicamente drenados por alguém que vê seu amor apenas como um recurso renovável. Sinal 5. Manipulação disfarçada de amor.
Membros sem alma são mestres da manipulação, mas disfarçam suas táticas de controle como gestos de carinho. Isso torna a manipulação ainda mais insidiosa, pois se aproveita dos laços que deveriam ser mais sagrados. Dizem frases como: "Só estou dizendo isso porque te amo", antes de fazer críticas cruéis. Expressam preocupação com suas escolhas de vida, enquanto minam sua confiança e independência. Oferecem ajuda com condições implícitas, criando obrigações futuras. Seu amor é sempre condicional, mesmo que nunca digam isso diretamente. Retiram afeto, atenção ou apoio quando os outros não se submetem aos seus desejos. Usam a culpa como ferramenta principal, relembrando sacrifícios feitos, favores prestados ou como foram feridos pelas ações da família. São hábeis em criar triangulações. Colocam familiares uns contra os outros, compartilham informações seletivas, criam alianças ou fomentam competição por sua aprovação. Dizem coisas negativas sobre um parente a outro e depois invertem o jogo, gerando confusão e conflito, enquanto se colocam como a figura central que todos devem agradar. A manipulação deles geralmente se intensifica nos momentos em que os membros da família estão mais vulneráveis, durante doenças, estresse financeiro, problemas de relacionamento ou transições importantes da vida. Aproveitam esses momentos de fragilidade para obter mais controle ou para se posicionarem como indispensáveis. Talvez o mais perturbador seja o modo como utilizam o conhecimento íntimo adquirido ao longo de anos de convivência familiar. Conhecem seus medos mais profundos, traumas da infância, sonhos e aspirações secretas. Enquanto um familiar com alma usaria esse conhecimento para apoiar e compreender melhor você, o membro sem alma transforma tudo isso em arma, usando suas vulnerabilidades contra você quando isso serve aos seus propósitos. Sinal 6. Ausência de crescimento espiritual ou mudança autêntica. Apesar de anos de experiência, relacionamentos e até práticas espirituais, esses membros da família permanecem essencialmente inalterados. Podem modificar seu comportamento quando lhes convém, aprender novas táticas de manipulação ou adotar diferentes personalidades, mas seu núcleo continua sendo o mesmo, vazio e oco. Isso se torna particularmente evidente quando comparados a outros membros da família ao longo do tempo. Pessoas com alma crescem, aprendem, evoluem, desenvolvem sabedoria, compaixão, formas mais autênticas de se relacionar. Cometem erros, sentem remorso genuíno e mudam o comportamento. Seu caminho espiritual, religioso ou não, mostra progressão rumo ao amor, à verdade, à conexão. Já o membro sem alma permanece estático. Pode até seguir rituais espirituais, frequentar cultos, ler livros de espiritualidade ou até liderar comunidades espirituais, mas nada disso produz transformação real. Aprendem o vocabulário, os conceitos, os comportamentos esperados, mas o vazio interior permanece intocado. Podem passar por fases espirituais ou filosóficas, adotar novos sistemas de crença com entusiasmo, apenas para descartá-los depois que deixam de ser úteis. Sua busca espiritual não vem da sede de verdade ou conexão com o divino, mas da necessidade de manter a fachada ou encontrar novas formas de manipular. Mesmo diante de experiências profundas que normalmente catalisariam crescimento, quase morte, perdas, crises existenciais, eles emergem inalterados. Essas experiências podem alterar suas estratégias ou sua aparência, mas não tocam o vazio interior, porque não há nada ali para transformar. Sinal 7. Incapacidade de sentir encantamento ou admiração. Um dos sinais mais sutis, porém reveladores, é sua total incapacidade de experimentar verdadeiro encantamento. Enquanto outros membros da família se comovem com um pôr do sol, se inspiram com uma música
se emocionam com atos de bondade ou se maravilham com a natureza, o familiar sem alma permanece indiferente. Pode até dizer que algo é bonito, participar de tradições ou organizar eventos com suposto significado, mas tudo é mecânico, sem sinceridade. Aprenderam que certas situações exigem certas respostas, mas não sentem o que expressam. Isso fica evidente em momentos tradicionalmente significativos: casamentos, nascimentos, formaturas, rituais religiosos. Enquanto outros se emocionam genuinamente, o membro sem alma parece distraído, checando o celular entediado ou focado em aspectos superficiais do evento. Tendem a reduzir experiências profundas a componentes práticos ou materiais. Diante de uma música linda, comentam a técnica do músico ou o preço do instrumento. Diante de uma paisagem deslumbrante, falam da logística ou do potencial de construção. Essa ausência de encantamento se estende aos relacionamentos. Não parecem sentir o amor profundo que pais têm por filhos, a conexão entre irmãos ou o vínculo sagrado entre cônjuges. Podem desempenhar esses papéis com competência, até com habilidade, mas sem o fogo interior que dá sentido verdadeiro às relações. Sinal 8. Reações perturbadoras diante da dor e da alegria dos outros. Um dos sinais mais sombrios é sua resposta inadequada a momentos significativos da vida dos outros. Quando familiares experimentam alegria genuína, conquistas, marcos, boas notícias, a reação do membro sem alma soa errada. Podem demonstrar uma felicidade aparente, mas frequentemente tingida de inveja, competição ou tentativas de redirecionar a atenção para si. Podem ofuscar a conquista alheia com sua própria história, minimizar a vitória apontando defeitos ou virar o centro da celebração. Mais perturbador ainda é sua reação à dor dos outros. Quando familiares sofrem doença, perda, angústia, a resposta deles carece da compaixão e calor que deveriam ser naturais. Podem parecer oferecer apoio, mas soa vazio, superficial ou com segundas intenções. Alguns até parecem se satisfazer com o sofrimento alheio, embora disfarcem rapidamente essa reação. Você pode flagrar um leve traço de prazer ao ouvirem uma má notícia, logo coberto por uma expressão de falsa preocupação. Frequentemente usam crises familiares como oportunidades para se apresentar como heróis ou extrair energia emocional da situação. Oferecem ajuda de forma a maximizar sua visibilidade e reconhecimento, enquanto minimizam o esforço real. Suas demonstrações de cuidado são performáticas, calculadas, não espontâneas. Sinal 9. A sensação persistente de que algo está errado. O último sinal, e talvez o mais importante, é sua própria resposta intuitiva. Apesar de todos os esforços que fazem para parecer normais, amorosos e conectados, algo dentro de você sente que há algo fundamentalmente errado. Você se sente ansioso ou drenado na presença deles, mesmo durante interações aparentemente agradáveis. As conversas te deixam confuso, manipulado ou diminuído. Você começa a duvidar de si mesmo, de suas percepções, se perguntando se está sendo sensível demais ou crítico demais. Esse sentimento persiste mesmo diante de boas atitudes ou palavras gentis. Podem dizer tudo certo, agir do jeito certo, mas sua alma reconhece a ausência da alma deles. Esse reconhecimento pode ser sutil, um leve desconforto, uma sensação de vazio, a impressão de estar interagindo com um autômato sofisticado em vez de um ser humano genuíno. Confie nesse sentimento. Sua alma reconhece a ausência de outra alma da mesma forma que seus olhos reconhecem a escuridão. Isso não é paranoia ou julgamento, é discernimento espiritual e é um dos seus mecanismos de proteção mais importantes. Uma vez que você reconhece um membro da família sem alma,
A pergunta é: o que fazer com esse conhecimento? A resposta não é simples, pois os laços biológicos e sociais criam obrigações difíceis de romper. Ainda assim, é possível tomar medidas para se proteger e proteger outros membros da família de sua influência. Primeiro, estabeleça limites energéticos. Limite a quantidade de informações pessoais que compartilha com eles. Não confie seus sonhos, medos ou vulnerabilidades, pois serão usados contra você. Mantenha conversas superficiais e evite ser arrastado para seus dramas ou crises. Em segundo lugar, não espere que mudem. Aceite que são o que são. Não desperdice energia tentando despertar sua consciência, curar suas feridas ou apelar para sua melhor natureza. Eles não têm uma melhor natureza a ser acessada. Em terceiro lugar, proteja os outros familiares, especialmente as crianças, que são mais vulneráveis à sua influência. As crianças costumam sentir o mal instintivamente, mas não compreendem o que sentem. Crie espaços seguros onde o amor e a conexão genuína possam florescer sem interferência. Quarto, fortaleça a sua própria prática espiritual. Quanto mais conectado você estiver à sua alma e à fonte divina, menos suscetível será ao esgotamento energético e à manipulação deles. Meditação regular, oração, tempo na natureza e conexão com pessoas com alma podem ajudar a preservar sua imunidade espiritual. Por fim, lembre-se, você não é obrigado a sacrificar seu bem-estar espiritual por alguém que vê seu amor apenas como um recurso a ser explorado. O amor verdadeiro, às vezes, exige limites, até com familiares. Você pode desejar o melhor para eles, ao mesmo tempo em que se protege de sua influência. A verdade mais dura sobre os membros sem alma da família é que eles nos ensinam que sangue nem sempre é sinônimo de alma. Pessoas com quem temos ligação biológica podem não ser nossa verdadeira família espiritual. Nossa verdadeira família é composta por aqueles que sabem amar autenticamente, que compartilham nossa capacidade de crescer e se conectar, que honram a natureza sagrada dos laços humanos. Isso não significa abandonar familiares difíceis ou cortar contato completamente, mas sim reconhecer a diferença entre aqueles que lutam em sua jornada espiritual e aqueles que não têm jornada alguma. Os primeiros merecem nossa paciência e compaixão. Os últimos, nossa cautela e discernimento. Sua alma é preciosa. Sua energia espiritual é sagrada. Sua capacidade de amar é divina. Não permita que isso seja explorado por quem enxerga tudo isso apenas como um recurso a ser consumido. Confie em sua intuição, estabeleça seus limites e lembre-se, às vezes, o ato mais amoroso é amar à distância. Os sem alma podem compartilhar seu DNA, mas não compartilham sua essência divina. Reconheça-os, proteja-se e encontre sua verdadeira família espiritual entre aqueles que conseguem te amar com a mesma profundidade e autenticidade que você oferece.